Oi gente, sou a Ju do Livros e Blá Blá Blá, e o vídeo de hoje é de perguntas e respostas. Eu vou responder algumas daquelas perguntas que vocês me enviaram através de um formulário, vocês lembram que eu pedi? Então, eu vou responder essas perguntas, e como são várias perguntas, não vai dar pra responder tudo, porque eu não quero fazer um vídeo muito grande. Eu vou tentar fazer no máximo 15 minutos, vamos ver se eu consigo. Eu tentei agrupar as perguntas que eram parecidas, eram semelhantes, tá? Então vamos ver o que vai dar. O Paulino perguntou, já leu quantos livros esse ano? Esse ano eu já li 95 livros e pretendo chegar a 107. Não sei se eu vou conseguir porque o ano já tá no finalzinho e o mês de dezembro eu acabo lendo menos do que eu gostaria. Mas até agora eu li 95. A Andressa Leite perguntou, como você administra suas leituras e você dá prioridade para algum tipo de leitura? Não existe uma rotina que eu siga, eu leio de acordo com o tempo que eu tenho, né, o horário que dá pra ler. Eu gosto principalmente de ler à noite, assim, bem de noitinha, a hora que tá um silêncio, mas durante o dia eu leio bastante também. Você dá prioridade pra algum tipo de leitura? Em relação ao gênero, não. Eu dou prioridade para os livros que eu recebo de cortesia, os livros que eu solicitei aos parceiros, então eu dou prioridade para esses livros. Mas eu sempre vou intercalando com livros que eu comprei. O Douglas Dias perguntou. Ele fez uma pergunta pro meu marido também, mas eu só vi agora, então não vai dar pro Diego responder. Depois eu vejo com ele pra responder. Mas a pergunta que ele fez pra mim é: por que você quis fazer um blog? Qual a primeira resenha do blog e a primeira parceria? O Douglas fez essa pergunta, só que o Manolo também fez. E o Luiz Adriano também fez a pergunta de por que eu resolvi criar o blog. Então eu vou responder de uma vez só para os três, e inclusive um deles pediu dicas para criar um blog e tal. Bom, eu resolvi criar o blog em 2010. Primeiramente porque eu sempre fui apaixonada por livros desde criancinha. E eu já seguia alguns blogs literários que eu gostava bastante, que é o Viagem na Leitura da Thaís, o Viagem Literária da Nanda e o Garota It da Pan. Eu já seguia esses blogs, gostava, acompanhava. Em 2010, em abril, eu fiz uma cirurgia no joelho. E foi uma cirurgia, de certa forma, séria. E eu precisei ficar totalmente imobilizada, eu não podia colocar o pé pra baixo, eu não podia levantar de maneira nenhuma. Então eu dependia totalmente das outras pessoas e eu ficava o tempo todo deitada. E isso me deixava muito entediada e eu ficava pensando negativamente, falando, nunca mais vou andar, e coisas idiotas desse tipo. Então eu falei assim, bom, já que eu tô parada aqui, já que eu tenho acesso à internet, eu vou fazer algo que eu gosto bastante e vou criar um blog. Mas no começo eu não tinha muita noção do que realmente era, eu criei assim pra me divertir mesmo, pra passar o tempo, pra ver se distrair um pouco a minha cabeça. E em quem eu me inspirei, né, eles perguntam também, acabei de falar que foram essas três, a Thaís do Viagem na Leitura, a Nanda do Viagem Literária e a Pan do Garota It. E eles pedem uma dica. Não existe, assim, uma dica que eu possa realmente dar, acho que seria muita pretensão, falar, faça assim porque assim é certo. Não sei, eu acho que cada um faz de acordo com a sua maneira, eu só acho interessante você ter em mente, acho que essa seria a única dica que eu poderia dar, que um blog literário não é só ganhar livros. Claro que se você fizer um trabalho legal, se você se empenhar, vai chegar um momento que você vai receber sim livros, mas que não seja essa a sua única motivação, né? Eu acho que tem que ser porque você gosta de ler, você tem tempo para ler e você quer passar isso para as outras pessoas também. Não apenas porque você quer ter uma coleção imensa, você quer encher a sua estante e de repente você não vai dar nem conta de ler tudo aquilo que vai chegar pra você. Essa é a única dica. Aí a H. Pedrosa fez várias perguntinhas. A primeira perguntinha é: qual livro te fez chorar mais do que qualquer outro? Bom, eu me lembro de 3 livros que me fizeram chorar muito e vou citar os 3, na ordem que eu li. O primeiro livro que me fez chorar muito foi Diário de uma Paixão, do Nicholas Sparks. Chorei muito, 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 muito. E adoro esse livro, acho maravilhoso. O segundo livro que me fez chorar muito, mas foi porque eu fui surpreendida totalmente com o final, foi A Guardiã da Minha Irmã, que é a adaptação, que foi adaptado para um filme, que é o filme Uma Lição de Amor, e eu já tinha assistido ao filme.
Então, tipo, eu imaginava que fosse acabar. Bom, eu sabia como que ia terminar porque eu tinha assistido o filme. Mas acontece que o livro é diferente do filme. Então eu acho que eu fui tão surpreendida e eu fiquei tão chocada que eu chorei muito, muito, muito. Eu acho esse livro lindo. E o terceiro livro que eu chorei muito, creio que tenha sido o que eu chorei mais, foi A Culpa é das Estrelas, do John Green. E apesar que muita gente não gostou desse livro, eu amei esse livro, eu achei lindo, lindo, lindo. Achei tocante e chorei muito. E foi um livro que, assim, que eu acabava de falar sobre ele e tal, acabei a história, chorei, 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 peraí. Aí a hora que eu lembrava da história de novo, eu chorava tudo de novo. A hora que eu fui contar pro meu marido da história, eu chorei tudo de novo e eu chorei de soluçar. Então seriam, ela perguntou um só, mas seriam esses três. Qual livro você abandonou por não suportar o conteúdo? Como eu disse no penúltimo vídeo na tag Scooby, eu não tenho esse hábito de abandonar livros, eu não gosto de fazer isso. Eu tento ao máximo terminar então não teve nenhum, né? O único livro que eu lembro de ter abandonado foi A Menina que Roubava Livros, mas esse livro com certeza não foi porque eu não suportei o conteúdo e tal. Foi porque naquele momento, que faz muito tempo que eu comecei a ler e abandonei, eu não tava afim. O começo foi chatinho e enfadonho, e então eu não quis continuar. Mas não tem nenhum que eu não suporte o conteúdo. Com quantos anos você começou a gostar de livros? Muito cedo. Eu comecei a gostar de livros com cerca de 4 ou 5 anos, porque minha mãe sempre leu pra mim. Minha mãe sempre trazia gibis, então eu fui alfabetizada pela minha mãe. E eu entrei na escola já sabendo ler, e eu escrevia palavras assim que meus colegas jamais imaginariam como se escrevia, eu já sabia escrever por culpa da minha querida mamãe. E então começou muito cedo, antes mesmo de eu frequentar a pré-escola. Qual a sua autora favorita? Pergunta difícil. Eu vou falar a primeira que veio na minha mente, mas existem outras. Então pode ser que amanhã, se você me perguntar isso, eu fale outra, ou depois de amanhã eu fale outra. Mas hoje eu vou dizer a Sophie Kinsella, porque eu acho a narrativa dela consistente, a narrativa dela ágil e deliciosa, e é uma das minhas autoras preferidas. Existem outras, com certeza, mas ela é uma das mais preferidas. Qual autora você odeia? Nossa, que forte isso. Nenhuma. Não, até o momento eu não li um livro que eu falasse, nossa, que livro insuportável, essa autora escreve mal pra caramba. Então, por enquanto, ainda isso não aconteceu, e eu espero realmente que não aconteça, que eu não tenha uma experiência tão negativa assim. Então, nenhuma autora. Livro que menos gosta. Alguém perguntou isso também em outra... foi a Marisa. A Marisa perguntou assim, qual o livro mais chato que você já leu? E eu acredito que tem a ver com o livro que menos gosta, que a Gá perguntou. Agora eu não consigo lembrar nenhum, porque eu não fiquei pensando com antecedência pra escrever, pra fazer o vídeo. Então, com certeza existe algum livro que eu não gostei muito, é lógico, mas não consigo lembrar de nenhum, e pra não falar bobagens, então eu não vou... Lembrei, uma série que eu não gosto, é House of Night. Assim, os primeiros livros eu até gostei, mas a série foi ficando tão tonta. Ai, gente, mais um livro que eu abandonei. Não, na verdade eu abandonei a série, né? Porque o livro eu li até... O que eu comecei a ler, eu li até o final. Eu abandonei a série. É uma série que eu não consigo mais ler. Perdi totalmente a vontade. Eu tenho 5 ou 6 livros aqui, eu li 4. E não consegui ler o restante, porque eu achei muito chato. Muito repetitivo, muito enfadonho. Eu não abandonei o livro, eu abandonei a série. O livro que eu tava lendo, que eu tava achando chato, eu terminei. Então vamos lá. Qual livro você acha que deveria virar filme? Se ainda não virou. Existem 2 livros que sempre que alguém me faz essa pergunta eu lembro deles, mas provavelmente existem outros, mas eu vou citar eles. Menina de 20, da Sophie Kinsella. Eu acho que a história é ótima, que daria um filme bem dinâmico, bem divertido. E o outro livro é O Perdida, da Karina Ricci, que eu acho que a história da Karina é extremamente visual. Ficaria muito legal vê-lo no cinema. Então são esses 2 livros. Aí a Marisa perguntou, você se lembra qual foi o livro que te deixou apaixonada por leitura? Ai, não lembro, Marisa, porque faz muito tempo. Eu lembro que O Pé de Laranja Lima, acho que é esse o nome, se não estiver muito louca, foi um dos livros que eu gostei muito quando eu era criança, mas eu não sei dizer se foi esse livro ou não.
Aí ela perguntou assim, você empresta seus livros? Se a pessoa te devolve estragado, qual a sua reação? E o Luiz Adriano perguntou, qual seria a sua dificuldade em emprestar livros? Então é quase a mesma coisa. Então, eu empresto livros? Qual a dificuldade em emprestar livros? Eu empresto, mas somente para pessoas que eu tenho contato, bem direto, pessoas que eu posso ir lá na casa delas buscar o livro se for necessário, pessoas que eu sei que cuidam. Qual a dificuldade? A minha dificuldade é porque eu tenho medo que essa pessoa não vai ter o cuidado necessário, que essa pessoa vai beber alguma coisa perto do livro e vai derrubar, que essa pessoa vai fazer anotações no livro, porque existem pessoas que têm esse costume de tá lendo um livro, marca tal telefone, a pessoa marca lá, essas coisas me irritam muito, eu não gosto. Então, por isso que eu tenho uma certa dificuldade em emprestar. Então eu empresto pra minha irmã, minha sogra, minha mãe e algumas colegas, assim, que é difícil, né, mas algumas eu empresto, mas é difícil. É sempre minha mãe, minhas irmãs e minha sogra. E, bom. Ela perguntou também, se a pessoa te devolve estragado, qual a sua reação? Bom, e se eu peço um novo? Olha, a pessoa que pega um livro meu já é consciente de que se estragar, não importa se for um acidente, não quero saber, se estragar vai ter que me dar um livro novo, eu sou bem chata nisso. Se eu te emprestei é porque eu confio em você, e se eu te emprestei é porque eu já te avisei que se você estragar você vai me dar um novo. Então a pessoa já sabe. Não aconteceu ainda de eu receber um livro estragado, graças a Deus, mas se acontecer a pessoa vai me dar um novo, com certeza, porque ela já sabe. Você abandona o livro quando não está gostando ou lê se arrastando até o final? Acho que eu já falei, né, que eu não gosto de abandonar livros, então sim, eu leio me arrastando até o final, porque eu sou muito curiosa, eu quero saber o final e também porque eu tenho dó de deixar um livro começado. Aí ela pergunta assim, existe uma onda de livros de autoajuda no mercado, já leu algum? O que achou? Aí ela fala assim, eu particularmente acho um saco. Então, Marisa, eu também acho um saco a maioria dos livros de autoajuda, mas tem dois que eu li, que eu adorei, e eu tenho esses livros aqui, porque vira e mexe eu gosto de dar uma lidinha, que são Porque os homens mentem e as mulheres choram, Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Os dois são super legais. São livros de autoajuda, não lembro o nome dos autores, é um casal que escreve, mas tem, assim, situações que eu me identifico tanto, acho que por ser casada e ter esse relacionamento diário, né, com o meu marido, e existem algumas coisas que eu me identifiquei demais. Então, se for pra indicar um autoajuda, se alguém me perguntar, eu indicaria esse, porque eu não tenho costume de ler outros. Quando o livro vira filme, o que você acha de edições de livros com a capa do filme? Eu gosto de ter a capa original. Sempre gosto. A não ser que a capa seja muito horrorosa, mas é difícil isso acontecer. Aí, se eu gostei muito do filme, se eu simpatizei com os atores, essa coisa assim, eu gosto de ter a capa com a edição também. Mas eu sempre prefiro a capa normal. A não ser de um dia que eu achei que a capa com a imagem do filme muito mais bonita que a capa original, só que eu só tenho o original mesmo. Quando eu comprei solicitando com a capa do filme e me mandaram errado e eu não quis trocar. Foi um presente e tal. Enfim. O Luiz Adriano perguntou assim, o que você acha dessa onda de romances eróticos que estão sendo lançados no Brasil? Você gosta desse gênero? Qual é o seu gênero favorito? Não gosto desse gênero por convicções minhas mesmo, não é um tipo de leitura que me agrade. Eu não tenho problemas com livros que tenham cenas de sexo. Não tenho problema. Acontece que se é aquela coisa totalmente banalizada, eles fazem sexo o tempo inteiro, parecem coelhos, e não tem assim, não tem uma história por trás, é só, nossa, eu me apaixonei por você, ó, beleza, vamos fazer sexo. Aí eu não gosto não, então não é um gênero que me agrade. O único livro, assim, que eu li mesmo foi Por um Olhar de Amor, e sabendo mesmo que era um livro erótico, até gostei, mas acho que tem muitas cenas descritivas e não é uma coisa que eu goste. O que eu acho dessa onda? Acho que é uma modinha, assim como sempre tem um gênero que tá em alta. Eu acho que vai dar uma diminuída em breve, é uma moda que tá no momento e eu acredito que em breve vai dar uma diminuída, não parar, porque livros eróticos existem há muito tempo, tem blogs que falam em grande parte sobre esse gênero,
que agora teve esse boom, né? Essa divulgação em massa, mas esse gênero existe há muito tempo. Desde os romances de banca, né, que tem um conteúdo mais erótico. Apesar de que os que eu li, nossa, eu sempre gostei muito de romance de banca. Não, eu não consideraria erótico, porque eu não achava as cenas tão descritivas quanto os livros que tem agora. Bom, enfim, é isso. Não gosto muito. Aí ele pergunta qual é o seu gênero favorito. Não tem um gênero que seja o meu favorito, né? Tem um gênero que eu leia mais, que é o fantasia. Mas eu gosto de vários outros gêneros. Você prefere mocinhos ou bad boys? Ai, depende muito da história. Na maioria, eu acabo sempre gostando mais do bad boy, pelo estilo mesmo. Mas depende muito da história que o autor criou e da maneira como o personagem foi descrito. Por exemplo, o Pet, de Sussurro, ele é extremamente bad boy e é um dos meus personagens masculinos preferidos de todos os tempos. Adoro. E ele é totalmente bad boy. Aí a Milena perguntou: como você divide o tempo entre casa, marido, leitura e blog? Vão me perguntar isso em outro momento, acho que vai acabar sendo em outro vídeo, mas eu vou responder. Eu não trabalho fora, desde que eu fiz cirurgia no joelho, eu não voltei mais a trabalhar, porque eu tenho diversas limitações que me atrapalham totalmente e acabei não voltando. Hoje em dia, se precisasse mesmo, eu poderia voltar a trabalhar, mas meu marido não tá fazendo tanta falta. Deixa eu explicar direito. Não somos ricos nem nada, né? Não vou pensar, nossa, já é rica, por isso que eu não trabalho. Não é isso, mas como eu tenho dores ainda, tenho algumas limitações, eu e meu marido optamos por eu não trabalhar agora, só trabalhar se for necessário. Alguém me perguntou minha formação, numa outra pergunta, depois eu respondo certinho pra vocês. Então eu divido de uma forma super tranquila. Quando meu marido tá em casa, a atenção é dele, a não ser que ele esteja fazendo alguma outra coisa, ele tenha alguma coisa que ele precisa fazer. Aí, se ele tá, vamos supor, assistindo um jogo de futebol, que ele gosta muito, aí eu vou ler um pouquinho. Mas se ele tá em casa e a prioridade é totalmente ele, o que eu estiver fazendo eu fecho, eu vou ficar com ele. Se ele quer assistir um filme, eu vou assistir com ele, e é sempre assim. Bom, a casa. Eu costumo fazer o serviço de casa sempre de manhã. Tem um dia específico que eu faço faxina, tem um dia específico que eu lavo roupa, tem um dia específico que eu passo roupas. E nos demais dias eu só dou uma ajeitada, né, no básico. Então, sempre na parte da manhã eu prefiro fazer. Aí na parte da tarde eu tenho tempo livre pra cuidar do blog, pra responder e-mails, pra ler um pouco. E à noite, como meu marido ele acorda muito cedo, ele dorme mais cedo do que eu. Então depois que ele dorme, eu também leio um pouco. Então é assim que eu me divido. Qual sua meta na hora da leitura? Por exemplo, ler 50 páginas por dia, tirar algumas horas livres por dia, não tenho meta nenhuma, nada, zero de metas. Eu leio de acordo com a minha vontade. Se a leitura tá bem empolgante, eu leio bastante. Se o livro tá mais ou menos, eu leio um pouquinho, paro, depois eu volto. Mas não existe uma meta definida. Eu vou ler 50 páginas hoje. Não. Posso ler 5 páginas hoje, posso ler nenhuma página hoje, posso ler 300. Depende de como eu estiver. Qual o seu critério na hora de escolher os livros para leitura? Os que chegam primeiro, os que você está mais interessado, os que você solicitou. Eu vou intercalando. A prioridade são os livros que eu solicitei. Aí, pela ordem de solicitação, os que chegam primeiro. Mas, entre esses livros, se o próximo livro da lista não é um livro que eu esteja a fim de ler naquele momento, não tem problema não, eu troco. Deixo aquele pra depois, vou ler outro, não tem problema nenhum com isso. Então, sim, é por ordem de cortesia e do que chega, né, a ordem que chega, mas não é uma obrigação, não é uma regra rígida. E por último, que eu vou responder agora, sua família e amigos sabem que você faz vídeos? Se sim, o que eles acham? E qual foi a reação deles quando souberam? Você tem vergonha? E se não, por qual motivo? Várias perguntas, né? Minha família sabe? Sim. Vamos lá. Pera lá. Me perdi, gente. Calma lá. Tá. O que eles acham? Alguns não expressam opinião. Quem expressa, que é minha mãe e minhas irmãs, gostam. Elas assistem e tal. Qual foi a reação deles quando souberam? Normal. Só confirmar. Não é justo, você tá gravando vídeos? Você grava vídeos no YouTube? Eu falei, sim, beleza, tal. Ficou por isso mesmo.
Você tem vergonha? E se não, por qual motivo? Normalmente, 95% das vezes eu gravo sozinha. Sou eu e a câmera, e eu fico falando assim sozinha, que nem uma louca e tal, como se tivesse mesmo uma pessoa. Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de vergonha, flui super normal e me sinto super bem fazendo vídeo e tal, é uma coisa que flui. Se tem alguém no mesmo ambiente que eu travo bastante, fico bem constrangida, a não ser que seja minha irmãzinha Amanda, que quando alguém grava um vídeo pra mim é ela, mas qualquer outra pessoa, inclusive meu marido, se estão no mesmo ambiente que eu quando eu tô gravando, eu fico um pouco travada, assim, soa menos natural. Mas eu não tenho, assim, exatamente vergonha, nossa, eu tenho muita vergonha. Não, eu fico um pouco travada quando tem alguém. Bom, essa é a última pergunta do vídeo que eu vou gravar. O vídeo já ficou bem longo, eu já percebi que já teve 2 cortes, que a minha máquina, infelizmente, ela grava 10 minutos, então se já teve 2 cortes, já passou de 20 minutos. E eu não queria isso, mas enfim, vou tentar dar uma editada. Então, se você gostou, clique em gostei aqui embaixo. Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever aqui no canal. E é lógico, deixe um comentário, onde você preferir, pode ser no blog ou no canal. E semana que vem tem um próximo vídeo dessa série. E eu espero que vocês gostem bastante. Um super beijo e até a próxima!